Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, de psicografia por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 51, analisando o capítulo 18, intitulado Obsessão. Acompanhávamos nos últimos estudos o diálogo entre os colaboradores do mundo espiritual e os obsessores dos 5 casos que foram levados por Alexandre a uma casa espírita numa reunião de desobsessão. Acompanhamos então todas essas características das obsessões e iniciamos o estudo do diálogo travado entre o colaborador intermediário e 2 obsessores. A primeira delas, o primeiro espírito de uma senhora que perseguia alguém que havia abusado dela, utilizado ela para a satisfação dos seus interesses e depois abandonado na vida, o que levou a essa perseguição. O segundo deles, um espírito que havia sido escravo de uma senhora e então, por não perdoá-la, continuava a persegui-la. Ele que tinha acompanhado a venda da sua própria família não suportou esse sofrimento, que de fato é terrível, e passou a perseguir aquela senhora. Vimos então que no diálogo os obsessores tentam usar o argumento de que o Cristo não aceita a escravidão, não aceita a injustiça e por isso estaria do lado deles. E vimos ainda a resposta dos colaboradores da espiritualidade que demonstram o equívoco desses espíritos em pensar que Jesus apoiaria uma obsessão, ainda mais naquele último estágio da subjugação, como vimos. Ontem, então, nós vimos o argumento do colaborador e a resposta da entidade, que não aceitava de forma alguma os argumentos do mentor para desistir da sua intenção de perseguição. Os argumentos muito lógicos, demonstrando que o maior injustiçado foi o Cristo e que, apesar dele condenar a escravidão, ele também ensinou o perdão das ofensas, o amar aos inimigos. A entidade responde que aqueles argumentos serviam para os fracos e não para ele, que não aceitaria de nenhuma forma ser convencido de abandonar aquela perseguição, aquela obsessão. Comentava então, antes de finalizar o estudo de ontem, que certamente a espiritualidade vai se utilizar dos parentes dessa entidade, aqueles mesmos que foram vendidos quando eram escravos e desde então não foram mais vistos por aquele perseguidor, por esse espírito que hoje, à época desse relato, era um obsessor perseguindo a senhora que havia proporcionado aquela dor tamanha para ele. Mas vamos ver então qual será a estratégia da espiritualidade para convencer esse espírito a abandonar a sua posição de perseguidor. O espírito, então, que atuava como intermediário, ou seja, era visto tanto pelos obsessores quanto pelas entidades de luz, responde, dizendo que, apesar de compreender o endurecimento daquele espírito que perseguia a jovem, apiedando-se da sua ignorância, em tom fraterno disse: não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Então veja que ele dá 2 conceitos que nós já estudamos aqui.
O primeiro, da necessária empatia que o espírito dialogador precisa ter com o espírito obsessor. Se colocar no lugar dele, procurar compreender a sua dor, não apoiar o seu ato de obsessão, de perseguição, de vingança, mas compreender que ele, na inferioridade dele, não suportou o sofrimento imposto e passou então a perseguir o causador dessa dor, desse sofrimento. E o outro conceito que já estudamos também é a ligação da mente da vítima com a mente do obsessor. Ela mantém aquela ligação e por isso a espiritualidade nada pode fazer senão procurar auxiliar com oração, com argumentação e com convencimento, porque a ligação está feita entre os dois e por isso a entidade respeitava a posição daquele obsessor, sabendo que depende muito mais da obsidiada do que deles, a fim de libertá-la. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que sem as desculpas recíprocas não liquidaremos nossos débitos. Então, a entidade volta a tratar do principal argumento para findar uma obsessão, que é o término do círculo vicioso de erros de ambos os lados, tanto de vítima quanto de algoz, que revezam as posições. Numa encarnação, um deles sofre nas mãos do outro, mas em outra encarnação, os papéis invertem-se e eles não conseguem mais sair desse círculo vicioso. O espírito então relembra que sem as desculpas recíprocas, ou seja, sem o perdão mútuo, eles não conseguiriam liquidar os débitos, porque ambos têm débitos que vão crescendo cada vez mais enquanto estiverem mergulhados nessa condição de perseguidos e perseguidores. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. Já falamos disso também no estudo de ontem. O perseguidor geralmente não consegue enxergar que ele já fez também muito mal, que ele já perseguiu antes. E se foi vítima mais recentemente, certamente foi algoz, foi perseguidor em outra existência. Então, quem exige muita justiça, geralmente é cego para com as próprias faltas. Por isso que o principal fator, a principal característica do espírito arrependido é reconhecer sua pequenez, reconhecer sua inferioridade, não se depreciando, mas reconhecendo que ainda está distante de uma elevação espiritual e por isso precisa ter uma postura de reconhecimento a Deus, de submissão à lei divina, porque sabe que fez muitas coisas erradas e ainda está num nível espiritual inferior. Ele prossegue: a sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Então vejam, mais uma vez, que o doutrinador reconhece que o mal sofrido por ele foi um mal em que se vislumbra a maldade praticada, que se reconhece que ele foi vítima, porém a forma que ele está cobrando é estranhável. Enquanto estivermos na condição de cobradores, de vingadores, nós não conseguiremos evoluir. E esse é o principal obstáculo ao obsessor. Ele fica com a ideia tão fixa na vingança que acaba por não prosseguir nas suas atividades evolutivas,
deixando de ver, por exemplo, os próprios parentes que não podem alcançá-lo enquanto ele está mergulhado nessa sintonia de vingança. Ele diz aí, a nossa condição de vingadores aprofunda nossas chagas íntimas, além de nos tornar antipáticos. Eu sempre gosto de comparar, de fazer um comparativo quando nós recebemos as características de um dos lados. Explico-me. Quando os livros nos colocam as características de um espírito em sofrimento, por exemplo, eu sempre gosto de fazer o comparativo do inverso. Ou seja, se a obra nos dá as características da obsessão, eu gosto sempre de ressaltar o oposto. Ele diz aí que o espírito obsessor ganha a antipatia dos espíritos que acompanham ele, que estão vendo a sua perseguição. O que significa que quem faz o bem ganha a simpatia dos bons espíritos. Então, é importante a gente também ressaltar isso, porque muitas pessoas, ao fazer o bem, se sentem desanimadas por não receberem o reconhecimento de quem é ajudado, ou recebem muitas vezes ataques, acusações infundadas, que só estão fazendo o bem para aparecer, para ter um benefício, sendo que um dos fatores mais interessantes da caridade é receber a simpatia dos parentes desencarnados de quem você ajuda, do mentor daquele espírito, da sua mãe desencarnada, de algum parente desencarnado. Então é muito interessante também reconhecer isso. Não é fazer a caridade apenas para receber a simpatia deles, mas é uma consequência natural. Quando ajudamos alguém, os espíritos que os amam também vão ter simpatia conosco. O contrário também acontece. O obsessor recebe a antipatia. Muitas vezes é atacado, muitas vezes recebe também vibrações infelizes, porque está animado pelo sentimento de perseguição e com isso... segunda etapa, nos acresce. Desculpe. E com isso, ele passa a receber também a antipatia e as vibrações mais infelizes desses outros espíritos. Ferido talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltou para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Então vejam que interessante. Primeiro, que o obsessor calou-se mais uma vez diante da argumentação daquele intérprete, daquele espírito que estava dialogando com ele. E ele calou-se porque o que ele ouviu atingiu a sua vaidade, por verificar que ele não estava numa condição feliz, que a condição dele de vingador só trazia sofrimento para ele. Então ele percebe isso e percebe também que não há argumento para justificar sua conduta. O intérprete então pede com o olhar a Alexandre que mostre quadros do passado para aquele espírito. Ele vai entender agora por que ele sofreu o que sofreu, como nós já comentamos no último estudo, na parte final, de outras obras que nós estudamos, a origem da escravidão de um dos personagens. Agora nós vamos entender por que aquele espírito sofreu na mão daquela mulher tantas dores e como a sua conduta não se justifica na condição de obsessor. Ele pede então a Alexandre que mostre esses quadros do passado. Alexandre, porém, diz: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Não conseguiria compreender
antes de maior auxílio ao seu atendimento, ao seu entendimento, é necessário que sofra. Olha que informação interessante. Eu pensei que ele concordaria, que ele iria mostrar para o Espírito o que ele fez, a fim de despertá-lo. Mas Alexandre nos dá uma lição valiosa. Não adiantaria mostrar para ele os quadros do passado nesse momento. Por quê? Porque primeiro ele precisa sofrer. O sofrimento é um golpe no orgulho, na vaidade. Muitos só conseguem despertar depois do sofrimento. É por isso que tem aquela colocação bem famosa, né? Aquela expressão: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se a pessoa não aceita o Evangelho pelo amor, ele é obrigado a arrepender-se, a mudar de visão, de entendimento, pela dor. Então era necessário que ele sofresse primeiro, expiasse, ou ao menos se arrependesse para depois entender a sua condição, vendo os quadros do passado. André Luiz então aproveitou aquela pausa mais longa e observou a pobre moça que estava obsidiada. Lembre-se que ela estava obsidiada por vários espíritos. O mais cruel deles é quem havia sofrido nas mãos dela como escravo, mas haviam outros também ali presentes. André Luiz passa então a observá-la. Ela, cercada de entidades agressivas, tornara seu corpo como que a habitação do perseguidor mais cruel, porque, como vimos, ela está num estágio de subjugação, que André Luiz nomeou aqui como possessão. Ela não responde mais pelo seu corpo. O obsessor mais cruel é quem domina a sua fisiologia, o seu corpo mesmo. Ele diz: ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. É por essas informações, talvez, que muitas pessoas condenam as obras de André Luiz ou dizem que André Luiz está em desacordo com Kardec, porque Kardec, de fato, tem um entendimento que a subjugação, um termo mais técnico do que possessão, há essa ligação entre obsessor e obsidiado pela mente, conforme eu disse ontem. A ligação é pela mente. Não há, de fato, essa ocupação do corpo do obsidiado. Porém, nessa obra a gente vê que André Luiz enxerga o obsessor como que acoplado no corpo da obsidiada. Então, por mais que a ligação se dê mente a mente, não exclui-se essa proximidade. Eles estão tão juntos, tão acoplados, que dá essa ideia de ocupação do organismo. Apesar de André Luiz utilizar essa palavra, né, que ele ocupava o organismo dela, do crânio aos pés, eu imagino que ele quis dizer, porque ele também usou a expressão de acoplamento, que eles estão tão juntos, tão grudados, se assim podemos afirmar, que é como se desse a ideia de ocupação, como se o espírito dela tivesse deixado o corpo e o espírito do obsessor ocupasse esse corpo. A gente sabe que não há essa saída, né? Há sim uma ligação tão íntima que é como se ele estivesse ocupando. O importante é a gente notar, e aí eu digo que não há contradição, é que a ligação deles é tão forte que é como se eles fossem um só. Por isso essa ideia de André Luiz de ocupação do organismo. O que há de fato é uma ligação poderosa, forte, íntima entre os dois, inclusive nos centros de energia vital. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos,
E ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Então notem que a ligação dos dois é tão íntima. Existem tantos fios tênues ligando ambos que ele tem uma condição mental sem afetação, ele constrói raciocínios, ele sabe quem é, ele sabe quem ele está perseguindo, ele consegue argumentar contra os espíritos que estão ali para auxiliar, enquanto que ela, encarnada, está quase louca, quase em estado de alienação mental, quase desvairada, dizendo: salve-me do demônio, salve-me do demônio, gritava ela sem cessar, comovendo os companheiros que estavam em torno da mesa humilde da reunião de desobsessão. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno, estão aqui, ai, ai. É muito triste, né, imaginar essa cena. Muito mais constatá-la presencialmente. Muito doloroso, muito forte essa imagem, porque ela via os obsessores e eles certamente se apresentavam em formas demoníacas para assustá-la, para levá-la ao desespero, como de fato estava. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Alexandre então esclarece, atendendo à expectação de André Luiz. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Ele repete a expressão possessão, que eu prefiro subjugação, não discordando, logicamente, de Alexandre, mas coadunando mais com o pensamento que Kardec deu de obsessão no último nível, né? Não há de fato uma possessão, há uma subjugação, ou seja, um espírito subjuga a vontade do outro pela mente dele. Mas a possessão aqui tem esse sentido de domínio completo. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu de algum modo subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. É interessante esse histórico da vida dela, porque nos mostra a situação de muitos obsidiados. Na infância, eles já percebem a presença das entidades infelizes. Na adolescência, apesar de sentirem a influência, estão protegidos muitas vezes pelos pais, que criam dentro de casa um ambiente propício para a proteção dos filhos. E, posteriormente, quando ela se casa, quando ela sai de casa, a obsessão piora. Como ele diz, sobrevindo às responsabilidades do matrimônio, em que na maioria das vezes a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Então, distante dos pais, a obsessão piorou, especialmente porque o casamento exigia muitas responsabilidades dela, o que é natural, piorando assim a obsessão. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores, e desde então experimenta penosas provas. Esse histórico também nos ensina a tomarmos cuidado com a nossa casa mental, porque essa mulher, médium, percebendo a presença de espíritos obsessores desde a infância, poderia ter direcionado sua vida uma religiosidade mais presente, poderia entregar-se ao Cristo através das boas obras, através da religião, e assim certamente estaria curada ou saberia lidar com aqueles obsessores. Porém, a culpa é tão grande que ela não consegue lidar com a obsessão,
que é difícil, são muitos perseguidores, o que ela fez foi muito grave, então o sentimento de culpa é maior do que a força de vontade dela. André Luiz diz então que ia fazer novas perguntas, mas Alexandre fez ver que a reunião de auxílio pelos encarnados teria início naquele instante. Então ele não pôde mais uma vez responder às perguntas de André Luiz, porque a reunião de desobsessão iria começar. Precisavam eles então manter o concurso vigilante da fraternidade, da oração, do auxílio, tanto ao grupo mediúnico quanto aos obsidiados ali presentes, e também os obsessores. Observei agradavelmente surpreendido as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. É sempre bom a gente notar nas obras essa descrição de como atuam os espíritos auxiliares, os que nos ajudam, nos auxiliam, doando energia magnética, doando vibração de luz e de paz nas tarefas de socorro. As emissões magnéticas, portanto, direcionadas pelos auxiliares ali presentes, demonstravam a mais santa caridade redentora. André Luiz ainda diz que os técnicos em cooperação avançada se valiam do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando recursos de assistência admiráveis, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. Então, a espiritualidade aproveita aquele conjunto de energias emitidas pelos encarnados, pelos desencarnados, todos com o mesmo pensamento de ajudar, de auxiliar, elaborando dessa forma, com a junção dessas energias, formas diversas de auxílio, de assistência para todos. Por isso o ambiente da reunião de desobsessão é tão envolvido, é tão elevado. Por mais que os obsessores tenham uma vibração muito baixa, rasteira, pesada, se o grupo mediúnico tem a assistência dos mentores espirituais, essa energia é diluída e fica no ambiente uma paz indescritível. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Então, já falei aqui várias vezes que são 5 casos de obsessão e somente um deles tem possibilidade de resgate, que é o caso de uma moça. Dos 5 casos, só ela conseguia aproveitar esse conjunto de auxílios realizados pelos colaboradores. André Luiz diz que identificava nela o esforço valoroso para reagir contra o assédio dos perseguidores, contra o assédio dos elementos perigosos que cercavam ela. Envolvida nas vibrações fraternas, nas correntes vibratórias ali presentes, ela havia recuperado a normalidade orgânica absoluta. Então ela não tinha doença física, ela não tinha desequilíbrios físicos, embora temporariamente. Por isso ela se sentiu tranquila, quase feliz, porque estava mergulhada num ambiente de muita paz, como eu disse, muita serenidade. Apesar de manter-se em trabalho ativo, André Luiz diz que Alexandre chamou a sua atenção para esse fato. Esta irmã permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Mais uma lição importante. O obsidiado se livra da obsessão por tomar o remédio, mas além disso, mudar a sua faixa vibratória, mudar o seu pensamento, a sua conduta. Aquela moça havia aproveitado a medicação e, além disso, dedicado-se a recuperar-se. Ela já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo doente,
desejoso de restabelecer-se. Percebam que ela traz a consciência de que, para melhorar, ela precisa ouvir o conselho dos bons espíritos, aproveitar as suas ferramentas de auxílio, de proteção. Por isso, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Notem essa ideia de colaboração mútua. Os espíritos superiores, colaboradores, auxiliares, assistenciais, somam seus esforços com os esforços da obsidiada, do doente. É uma junção de forças. Depende muito dela. Por isso mesmo, com essa resistência, ela consegue receber. Alexandre então pede: observe. André Luiz responde que, efetivamente, ela estava amparada pela rede de vibrações extensa produzida pelos desencarnados, emitindo vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente. Isso aqui é muito importante, por isso vou fazer mais uma pausa. Todos nós recebemos essas ideias malsãs, ou seja, ideias infelizes, inferiores, doentias, de desequilíbrio. Cabe a nós expulsar essas ideias. Veja que André Luiz descreve que a jovem expelia as ideias desequilibradas, depositadas na sua mente pelos obsessores. Todos nós recebemos também depósitos de ideias infelizes, de inveja, de ciúme, de raiva, de cólera. Cabe a nós orarmos, sintonizarmos com os nossos mentores, expelindo ideias inferiores. Aquela jovem expelia, jogava para fora as ideias infelizes que os obsessores depositavam, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a influenciação dos bons espíritos lhe oferecia. É muito bonito ver o trabalho dos bons espíritos. Eles estão sempre conosco, nos inspirando, dando ideias positivas, afastando as ideias infelizes, mas eles precisam da nossa colaboração. Eles precisam que nós atuemos também na expulsão de ideias infelizes, desequilibradas. Alexandre então percebe que André Luiz fez esse exame minucioso e aprovou com um gesto significativo, dizendo: apenas o doente, convertido voluntariamente em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. Olha que lição, é por isso que está sublinhado aí. Está sublinhado porque muitas pessoas que leram esse livro marcaram essa parte, compartilharam com alguém ou colocaram como que um marca-texto. Por isso que fica assim, sublinhado. É uma frase de fato muito importante, marcante da obra. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Demonstrando que o doente precisa participar da cura. Precisa mudar de vibração, como eu disse, mudar de sentimento. Não deixar a ligação com o obsessor se fortalecer. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo, ou seja, ele faz a comparação com a doença do corpo. Então, tanto na doença do corpo físico quanto na obsessão, o princípio é o mesmo. O doente precisa voluntariamente se tornar médico de si mesmo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Então notem que ele descreve essa conduta infeliz do obsidiado. Ele se deixa levar pelos pensamentos do obsessor e se entrega à vontade dele. Então a pessoa começa a ficar mal-humorada,
A pessoa começa a ficar encolerizada, ao invés de vigiar o seu pensamento, vigiar a sua conduta, para não ouvir os conselhos infelizes dos obsessores. Ele prossegue: se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Percebam que Alexandre está descrevendo a mente frágil, a mente fraca, indecisa. Uma mente indecisa, fraca, que não tem força de vontade para expulsar as ideias infelizes, para mudar de vibração, ela se habitua com os pensamentos dos obsessores. É por isso que a ligação entre eles é tão íntima, é tão forte. São anos de convivência. Os espíritos conhecem a fundo os seus obsidiados, os seus perseguidos. Eles conhecem a intimidade dos seus pensamentos porque convivem com eles por muito tempo. E isso por quê? Porque o obsidiado permite. O obsidiado permite que o obsessor entre na sua casa, não somente física, mas casa mental. E fique lá por anos. E eles ficam, porque eles estão com a ideia fixa de perseguição, de vingança. Então eles ficam perto por anos, estudando as suas vítimas, inspirando nela pensamentos infelizes, rasteiros. E aí se o obsidiado ou a obsidiada não percebe isso e se deixa levar, é muito difícil se livrar da obsessão, porque ela vai se tornando aos poucos um polo de atração mental dos seus perseguidores. É por isso que em todas as obras que a gente vê a narrativa de uma obsessão, há essa presença constante do obsessor. Ele está sempre perto, está sempre no local, impedindo que outros espíritos se aproximem, agredindo pessoas que querem ajudar as suas vítimas. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Então, a tarefa dos bons espíritos é a tarefa da oração, é a tarefa de estender a mão numa emergência, é a tarefa de afastar os obsessores por algum tempo, mas eles não conseguem a cura, porque a cura depende da vítima, da obsidiada, da pessoa que está sendo obsidiada. Eles ficam num trabalho de assistência não constante, né? de uma assistência periódica, vendo um resultado lá na frente, não imediato. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Olha que isso é importante. Triunfos imediatos. Então, primeiro, André Luiz, nas palavras de Alexandre, descreve uma situação, a do obsidiado totalmente entregue à vontade do obsessor. E aí ele mostra como é difícil ajudar esse espírito. Mas ele também traz a outra situação, quando o doente está interessado na cura. Quando o doente quer se ajudar e faz por onde, se esforça. Nesse caso, o auxílio é imediato e o doente consegue colher os recursos na mesma hora. Então não se enganem. Quando vocês se depararem com uma obsessão de muitos anos, é certeza que o obsidiado está contribuindo com aquela ligação sem buscar a própria cura. E aqui eu não estou culpando a vítima, tá? Eu estou demonstrando que a vítima tem um papel essencial na sua cura. Se ela quer depender somente
do doutrinador, do centro espírita, do terreiro, do médico, ela não consegue se curar totalmente. Essas pessoas podem ajudá-la por um tempo, mas ela acaba voltando ao desequilíbrio. É necessário que ela queira por si mesma e se esforce para isso. Se ela tem uma dedicação sincera na sua própria libertação, ela irá aproveitar todas as vibrações de auxílio que lhe cheguem. Os triunfos, portanto, são imediatos. Alexandre calou-se então e André Luiz prosseguiu observando os serviços que ocorriam naquela casa. Havia ali um doutrinador encarnado. Então, até agora nós vimos a ação do doutrinador desencarnado, aquelas duas entidades que adentraram no local, entidades desencarnadas, logicamente, e que estavam já conversando com os espíritos também desencarnados, obsessores. André Luiz então revela que havia um doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, centro de um quadro singular. André Luiz está descrevendo então a situação do doutrinador encarnado, aquele que dialoga com as sombras, encarnado ali na reunião. Seu tórax convertera-se em um foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Olha que bonita a função do doutrinador, modernamente chamado de dialogador, aquele que dialoga, aquele que convence, aquele que aplica a doutrina espírita, a doutrina cristã, para convencer o obsessor a abandonar a sua vingança, que também auxilia o obsidiado a reconhecer a sua condição e da necessidade de melhorar-se. Um jato de luz vai da boca do doutrinador para os ouvidos dos perturbados ou o coração dos perseguidores. Imagine que bela a cena de uma reunião mediúnica. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Eu gosto de ler essas descrições porque nos dá ânimo de continuarmos no caminho certo para um dia chegar nesse nível. Imagina a gente poder contribuir para a causa cristã atuando dessa forma. Enquanto a gente conversa com espíritos sofredores, jatos de luz saem de nossas bocas para iluminá-los, para abençoá-los, para aliviar suas dores. Quantas pessoas a gente pode ajudar dessa forma? Apesar da linguagem simples do doutrinador, o sentimento que envolvia as suas palavras assombrava André Luiz. Assombrar de uma forma positiva, né? Assombro no sentido de surpresa boa. Assombrava ele pela sublimidade, pela beleza daquela vibração. Alexandre percebe então a estupefação de André Luiz e esclarece: estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. Essa frase precisa ser impressa, emoldurada e pendurada nas paredes do centro espírita, especialmente do lado da mesa em que é realizada a desobsessão. Porque tanto o palestrante, quanto o doutrinador, quanto o presidente da casa espírita, eles precisam entender isso. Não basta estudar, não basta conhecer o Pentateuco, as revistas espíritas, a Bíblia, que seja. Não basta decorar as questões do Livro dos Espíritos. É preciso sentir e viver a substancialidade no coração.
praticar o que se prega, praticar o que se aprende nas obras. Se a obra ensina o perdão das ofensas, perdoar as ofensas no trânsito, no trabalho, na família. Se o Evangelho ensina a amar o inimigo, procurar esquecer as ofensas recebidas, desejar o bem para a pessoa que nos faz mal. Se não conseguimos perdoar, não desejar o mal para ela. Então, praticar o que se aprende, principalmente o que se prega. Quantos doutrinadores, dialogadores, oradores, presidentes de centro, médiums, ouvem a semana inteira do Evangelho, mas a sua prática, a sua conduta é uma conduta infeliz, de um materialista, de alguém que não foi tocado no coração pela doutrina espírita. Então é muito importante essa frase, precisa ser moldurada mesmo. Aprendamos de uma vez por todas isso. Não basta conhecer a doutrina, estudá-la, saber os livros, saber as teses, as teorias. É preciso desenvolver o sentimento. Isso está no Evangelho, isso está nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, nas obras de Joana de Ângeles. Isso está em todas as obras espíritas em que a gente sabe que há uma assessoria da espiritualidade superior na sua elaboração. A importância de vivenciar o que se aprende no Evangelho. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. Olha que bonito. Isso nos faz lembrar aquela passagem de Paulo, não é? Que de nada adiantaria falar a língua dos anjos, de nada adiantaria ter todas as riquezas do mundo sem o amor. Sem o amor nada somos. As nossas palavras são esquecidas, são carregadas pelo vento como um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Olha que forte isso! O orador que realmente pratica o que fala, o que prega, faz com que a sua palavra, as suas colocações sejam carregadas de magnetismo positivo, criando um prédio, uma casa, uma edificação espiritual nas almas que ouvem. Muito bonita essa definição. Um dia chegaremos lá. O que falamos cria esse sentimento de alegria no outro, um magnetismo positivo em que a pessoa entende, compreende o texto, compreende o que está sendo dito e, principalmente, sente o que está sendo falado. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Então, além do orador, além daquele que faz palestra, ele está falando diretamente do doutrinador, aquele que dialoga com as sombras. Se ele não tem essa autoridade moral de praticar o que ensina, de praticar o que fala, ele não vai conseguir convencer ninguém. É por isso que o menino levado aos discípulos de Jesus para ser curado de uma obsessão gravíssima, não consegue ser curado pelos discípulos. O pai dele, então, leva o menino até Jesus e diz: seus discípulos não conseguiram curá-lo. Jesus faz um discurso forte, perguntando até quando. Chama eles até de depravados. A gente sabe que a tradução, muitas vezes, da Bíblia, dos Evangelhos, podem trazer palavras que parecem estranhas ao nosso vocabulário. Mas Jesus realmente dá uma bronca, Por quanto tempo vocês me terão aqui? Se não curaram o menino, é porque não tiveram fé.
tiveram incredulidade, não confiaram em Deus absolutamente e por isso não curaram aquele jovem da obsessão que o atormentava. Essa é a autoridade moral. Vemos muitas vezes nos filmes, né? O padre indo conversar com o demônio, nos filmes que colocam essa doutrinação da Igreja Católica, e o demônio, geralmente nos filmes, desafia o padre, acusa o padre de ser pecador, sabe do íntimo do coração do padre que está tentando realizar ali a sua expulsão, né? E a gente sabe que muitas vezes isso ocorre, porque se o padre que está indo lá fazer o exorcismo, ele não tem uma conduta reta, digna, cristã, ele não terá autoridade moral para convencer aquele espírito perseguidor de abandonar a sua vítima. Então, da mesma forma que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas descrições dessas narrativas da igreja, também nas casas espíritas, o processo de desobsessão depende da autoridade moral do doutrinador. A espiritualidade até ajuda quando o dialogador não tem esse senso moral desenvolvido e não tem autoridade moral para tratar dos doentes. Mas o ideal é que o doutrinador pratique o que prega, o que ensina, o que fala. Senão, os espíritos que conhecem a intimidade do nosso coração não ouvirão. André Luiz então diz que, vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Essa última parte do estudo de hoje é importante. Vejam que o exemplo, conforme André Luiz percebeu, não é algo somente importante para a parte ideológica, para a parte prática do que se fala, né, do que se prega, mas também tem um caráter científico. Por que científico? Não é a ciência humana que não admite a existência dos espíritos, é a ciência espírita que, em junção com os elementos da ciência humana, amplia a visão, demonstrando que as palavras também têm força, as energias que são emanadas pelo nosso pensamento influenciam na matéria. Então, é ciência também o fato de que o que a gente fala, a gente precisa dar o exemplo. Isso é uma consequência científica no Espiritismo. Por que científica? Porque se o doutrinador não pratica o que fala, ele não vai ter a consequência científica da sua atuação, que é convencer o perseguidor, emanar esse jato de luz descrito por André Luiz, acalmar um obsessor que está exasperado, desesperado, revoltado. Quem tem um coração já voltado para o Cristo, consegue acalmar, consegue convencer, o Espírito resolve ouvi-lo. Então são vários os fatores que permitem a desobsessão quando o dialogador está sintonizado com a espiritualidade amiga, em razão da sua conduta diária no bem. Finalizando então mais um estudo, agradeço a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade que possa abençoá-los, que possa protegê-los, que possam esclarecê-los acerca daquilo que estudamos aqui. Que as minhas palavras possam estar claras, possam ser compreendidas e possam tocar o coração de quem ouve, seja no plano físico, seja no plano espiritual, porque nós vamos buscar a cada dia praticar o que pregamos, o que aprendemos, o que estudamos, mas diante da nossa pequenez, da nossa inferioridade, nós rogamos o auxílio dos amigos espirituais,
dos mentores, dos guias e especialmente do Cristo, porque ainda estamos distantes de uma fé sincera, de uma fé que emana essa confiança absoluta no Pai, que não há dúvida, que não há qualquer afastamento dessa certeza de que somos co-criadores, que podemos curar, que podemos abençoar, assim como o Pai nos ensinou nas palavras do Cristo, em que poderemos fazer tudo o que Ele fez e mais, dependendo apenas da nossa evolução espiritual. Jesus sempre será nosso modelo, nosso mestre, porque quando atingirmos uma elevação espiritual que se aproxime do que Ele realizou há 2000 anos, Ele estará ainda mais avançado, ainda mais elevado. Ele será sempre nosso irmão mais velho, que nos ama muito e nos ajuda nessa caminhada. Então, que os bons espíritos prossigam a nos abençoar a cada dia e que esses estudos possam atingir o coração daqueles que mais precisam ouvir, especialmente daqueles que estão pensando em tirar a própria vida. Que eles possam encontrar esses estudos, ouvir nossas palavras e convencerem-se de que a vida continua após a morte e não adianta de nada suicidar-se, apenas para piorar a sua condição espiritual, o seu sofrimento, a sua aflição. Porque o suicida sente a dor que já sentia antes de se matar e outras dores muito piores relacionadas a violência praticada contra o seu próprio corpo e a deteriorização do seu corpo. Por quê? Cheio ainda de energia vital, essa energia tão necessária para manter a nossa vida na Terra. Que possamos, portanto, aproveitar a oportunidade da reencarnação, enfrentando os desafios, buscando alternativas, entregando-se a Jesus, a uma religião, a uma doutrina que nos preencha, para que abandonemos essas ideias infelizes e não criemos essa ligação íntima com os obsessores que sopram essas ideias rasteiras, essas ideias malsãs, a fim de que nós também caiamos no mesmo vale que eles caíram. Que a palavra, então, do nosso Senhor possa convencê-los a todos para que se arrependam enquanto há tempo e sigamos juntos numa caminhada evolutiva que nos trará serenidade, paz de espírito e evolução. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e convido-os ao próximo estudo amanhã, para continuarmos nessa obra maravilhosa. Um forte abraço.